atividades para a honra e glória do Senhor. Amém? Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Então abra por favor a sua Bíblia, enquanto eu bebo uma aguinha aqui que a garganta secou. Evangelho segundo João, capítulo 2, por favor. Evangelho segundo João. Evangelho, não é carta, amém? Evangelho segundo João, capítulo 2. Eu quero ser bem rápido nessa noite para abençoar a tua vida. Estamos ministrando o tema integridade. Eu acho um tema tão lindo, um tema tão importante, um tema muito propício para aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, amém? Porque manter uma vida em integridade diante de tudo que nós estamos vivendo, manter uma vida aliançada diante de tudo que nós estamos vivendo, somente para os fortes em Cristo Jesus, amém? Porque muitos apostataram, a Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, muitos estarão esfriando na fé. Então assim, eu tenho trazido temas para que você continue mantendo a chama acesa, para que você continue mantendo o fogo do Espírito dentro de você. E a aliança que falamos mês passado, e integridade esse mês, queridos, para se manter uma vida íntegra naquilo que nós estamos vivendo hoje, na condição que estamos vivendo hoje, somente aqueles que realmente têm uma vida fundamentada em Cristo Jesus. Como eu disse domingo, eu vejo que realmente há uma integridade no céu. A palavra de Deus ela é íntegra. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é infalível. Eu disse aqui no domingo, não há um trecho na Bíblia, não há um texto na Bíblia, não há um ponto, uma vírgula, um traço, um parágrafo, uma linha, uma palavra, um artigo, um provérbio, um verbo, não há nada da Bíblia que não seja a palavra de Deus. Tem pessoas que falam que existem partes na Bíblia que não é a palavra de Deus. Não, queridos, isso é uma heresia do inferno. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus, inerrante e infalível. Amém? Então há uma integridade no céu, há uma integridade na palavra, há uma integridade no Deus Pai Criador, há uma integridade no Deus Filho Salvador, e há uma integridade no Deus Espírito Consolador de nossas vidas. Então por eles serem serem íntegros, serem maduros, serem realmente a trindade única para as nossas vidas, não há como a palavra de Deus falhar. Ela é infalível. Não há como a palavra de Deus errar. Ela é inerrante, amém? Então vamos para a palavra de Deus. Você carrega nas suas mãos aí a palavra de Deus. Não é um livro qualquer. Você está carregando a palavra, a voz, a profecia de Deus para a tua vida em nome de Jesus. João capítulo 2, diz a palavra do Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. E respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava de 2 ou 3 metretas, de 60 a 80 ou até 120 litros, depende da questão da medida, da tradução da sua palavra. Versículo 7, disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Pai, obrigado mais uma vez pela porção da tua palavra. Te agradecemos porque aqui o Senhor realmente se manifesta,
realizando o primeiro milagre que o Senhor realizou aqui na face da terra. Foi dentro de uma festa de casamento, onde o Senhor realmente começa a manifestar a vontade do Pai sobre a tua vida, e que nós possamos aprender que essa vontade também é para as nossas vidas. Te adoramos nesse momento e pedimos que o Senhor nos ajude a ministrarmos a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Aqui realmente você vê, a Bíblia relata que nesse texto, que esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Se você for observar, no final do capítulo, no final do livro de João, você vai ver que existiram muitos milagres que Jesus realizou, que não existiriam livros que seriam capazes de suportar de tantos milagres que Jesus realizou. Mas o primeiro milagre, a Bíblia aqui, né, João não tem a capacidade realmente de inserir, a Bíblia não tem a capacidade de inserir nesse momento todos os milagres que Jesus realizou. Existiram muitos milagres que Jesus realizou, muitas coisas que Jesus fez que não estão aqui. Por isso que João relata no final do seu livro que não existiriam livros capazes de suportar tantos milagres que Jesus realizou. Mas o primeiro está anotado aqui. O primeiro milagre está escrito aqui. O primeiro milagre está aqui, e se está aqui é porque há um grande propósito para o Senhor nos ensinar. Amém? Apesar que existem alguns pregadores que dizem que esse milagre aqui foi um milagre nada a ver, né? Isso é uma heresia do inferno, irmão. Me perdoa falar isso, mas eu vi de um grande pregador do nosso país dizendo que o milagre a água transformada em vinho foi um milagre que não trouxe proveito nem benefício nenhum. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, isso é uma heresia. Isso é algo assim que fere a santidade da palavra de Deus. Porque mexer nas moléculas da água e transformar em moléculas de vinho é algo assim que visivelmente, naturalmente não é possível. Eu já pesquisei sobre isso, você pode pesquisar sobre isso, né? A água tem um tipo de molécula, o vinho tem outro tipo de molécula, não é compatível fazer o que realmente Jesus fez, apenas liberando uma palavra. Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá, isso não vem ao caso. O que eu quero realmente mostrar para você, que quando você vive uma vida de integridade dentro da palavra de Deus, pela palavra de Deus, e através da palavra de Deus, pela obra redentora de Cristo Jesus na cruz, nós obtemos uma vida de resultados. Esse é o tema da mensagem, vida de resultados. Uma vida íntegra promove uma vida de resultados. Uma vida madura na palavra promove uma vida de resultados. Porque integridade e maturidade andam muito juntos, e algumas traduções de integridade, se você for observar aqui no grego, algumas traduções dizem que integridade também é maturidade. Algumas traduções trazem não somente algo completo, algo perfeito, mas também traz algo como maturidade. Então você vai ouvir falar muito durante esse mês também sobre a maturidade, porque tem tudo a ver com integridade. E aí no versículo 3, né, eles foram convidados a participar deste casamento, e nesse casamento começam a servir vinho, né, uma alegria naquela festa, uma família se começa, e Jesus foi convidado para estar ali. Se Jesus foi convidado, entende-se pela palavra de Deus que ele era amigo dos noivos, se podia ser íntimo ou não, né? Mas eu creio que era uma pessoa íntima, né, dos noivos, e foi convidado juntamente com sua mãe e com seus discípulos. E no versículo 3, numa determinada altura da festa, o vinho acaba. A mãe de Jesus diz assim: olha, não tem mais vinho. E vinho, eu quero que você anote 3 coisas que representam vinho dentro do Antigo Testamento. Amém? Eu não vou entrar nos textos, eu vou somente citar as referências do texto, e depois você lê aí na sua casa em nome de Jesus. Amém? Eu não vou entrar porque são muitos textos aqui e vai demandar muito tempo. Mas eu quero mostrar para você o que o vinho representa no Antigo Testamento. Primeiro, o vinho simboliza no Antigo Testamento alegria física e espiritual. Marca aí, alegria física e espiritual. Você vai encontrar isso em Gênesis, capítulo 27, versículo 28, e Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7.
Amém? O vinho no Antigo Testamento também representa não só alegria física e espiritual, mas ele representa uma esperança futura. Fala comigo aí, esperança futura. O vinho representa alegria física, alegria espiritual e uma esperança futura. Esperança futura está em Isaías capítulo 25, versículo 6, Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 19, e no livro do profeta Zacarias, capítulo 10, versículo 6 e versículo 7. Amém? O vinho simboliza no Antigo Testamento. Presta atenção onde nós vamos entrar, no contexto que eu quero chegar com você, porque uma vida de integridade na palavra gera e promove um resultado em nossas vidas. Então o vinho no Antigo Testamento representa alegria física, alegria espiritual. Alegria é esperança futura. Alegria física, espiritual e esperança futura. E o terceiro ponto, o vinho no Antigo Testamento representa a abundância. Amém? Porque aqui também eles estavam vivendo e tomando vinho em abundância. Você observa no texto que os próprios convidados dizem assim: olha, você serviu por último o melhor vinho. Muitos outros fazem o contrário, né? Colocam o melhor vinho no começo, depois que está todo mundo com a cara cheia, serve o que não presta. Então havia o quê? Abundância. Mas aqui a festa foi o contrário, porque Jesus estava no ambiente. E aonde Jesus está, Ele muda o resultado das coisas. Ele muda a natureza das coisas. Ele muda a geografia das coisas. Ele muda o ambiente onde está. Ei, e se Jesus está aí na sua casa, Ele está mudando o ambiente onde você está. Ele está mudando a natureza de onde você está. Ele está mudando a geografia de onde você está. Eu profetizo que se você viver dentro da palavra uma vida de resultados, uma vida de integridade, haverá grandes resultados para você, ainda este ano, em nome de Jesus. Recebe aí, querido. Amém? Glória a Deus. Então assim, observa comigo. Se vinho representa alegria física e espiritual, esperança futura e abundância, ficar sem vinho, era ficar sem alegria, era ficar sem esperança, era ficar sem abundância. Está pegando no teu espírito? Então ficar sem vinho ou ter um vinho de má qualidade em um casamento era algo inaceitável naquela época. Não se podia. O vinho numa festa de casamento era algo que tinha que ser de muita qualidade. Então ficar sem vinho ou um vinho de má qualidade era algo inaceitável. Mas lembre-se, Jesus foi convidado para esta festa. Se você convidar Jesus para fazer parte da festa da sua vida, para fazer parte do barco da sua vida, sempre haverá alegria física e espiritual. Sempre haverá uma esperança futura. E sempre haverá abundância da plenitude e da integridade da palavra de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Você nunca vai ter algo de má qualidade, você nunca vai ter algo na sua vida algo de inferior. Então, se você que está me assistindo pela primeira vez e quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero te oferecer essa alegria física, eu quero te oferecer essa alegria espiritual, eu quero te oferecer uma esperança futura, e eu quero oferecer para você uma abundância na palavra de Deus. A escassez acabou na sua vida hoje, em nome de Jesus, porque Jesus está sendo convidado. Convida Ele hoje aí. Fala assim: Jesus, eu te convido para fazer parte da minha vida. Eu te convido para fazer parte do meu casamento. Eu te convido para fazer parte da minha vida com os meus filhos. Eu te convido para fazer parte ali, lá no meu trabalho, na minha empresa. Eu estou te convidando. Toca esse negócio agora. Nunca vai te faltar alegria, nunca vai te faltar esperança e nunca vai faltar abundância em nome de Jesus. Você recebe aí? E aí a mãe de Jesus chega para ele e diz assim: olha, não tem mais vinho. Ou seja, é algo inaceitável. Não pode. Porque, queridos, uma festa de casamento judeu durava 7 dias. Agora imagina, velho, o tanto de vinho que tinha que dar para esse povo tomar. Festa de judeu é assim, dura dias. De casamento provavelmente ainda dura até 7 dias. Naquela época a mesma coisa. E Maria preocupada, presta atenção, Maria preocupada, chega para ele e fala assim: ó, acabou o vinho. E aí, mas antes de entrar nisso, eu quero falar só algo com você, o que representa Maria. Presta atenção. Você sempre me ouve falar aqui na casa: mulher na Bíblia
representa a figura da igreja. A figura da igreja. Amém? Não é a igreja, é a figura. Então Maria aqui representa a figura de uma igreja como um modelo, presta atenção, de maturidade, você vai entender, e de integridade. Onde a maturidade e a integridade geram frutos. Marca aí. O que a maturidade e a integridade geram para nós? 3 tipos de frutos. Primeiro, fé. Segundo, obediência. Terceiro, submissão. Observa nesse texto comigo. Ela chega para Jesus e fala assim: acabou o vinho. Porque ela estava preocupada. Maria representa esta igreja madura, esta igreja íntegra. E diante de Jesus, daquele que realmente podia resolver o problema, ela começa a buscar nele esses frutos, a viver nele esses frutos de fé, obediência e submissão. Vou repetir: maturidade e integridade geram frutos de fé, obediência e submissão. Nós precisamos, queridos, observe e entenda comigo, em Cristo Jesus, se nós temos uma vida em Cristo Jesus, se nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, nós precisamos amadurecer em integridade na palavra e gerar em nós fé, obediência e submissão. Eu amo Maria, eu tenho um respeito tão grande por Maria, eu tenho assim algo que Maria me ensina dentro da palavra de Deus, que está no Evangelho de Lucas, 2 textos que me encanta em Lucas capítulo 2. Quando Maria, ela começa a observar as coisas, ela começa a ver a ação de Jesus, ali em Lucas capítulo 2, Jesus ainda era um menino, que havia sido apresentado há pouco tempo no templo, mas no versículo 19, ela começa a ver as atitudes de Jesus. O versículo 19 diz assim, lê o capítulo 2 depois. Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre ela refletia em seu coração. E lá no versículo 51, no finalzinho do capítulo, então foi com eles para Nazaré, e lhes era obediente. Jesus era um homem obediente, era uma criança, desde cedo, uma criança obediente. Ele fica lá no templo ensinando e sendo ensinado, os pais vão para casa, depois de 3 dias, volta para pegar Jesus, Jesus fica lá. E pergunta, mas por que você fez isso? E Jesus fala assim, mas você não sabia que eu tenho que estar na casa do meu pai? E aí, Jesus vai com eles, porque ele era obediente aos seus pais. E aí que eu abro um parênteses, eu não entendo quando a criança é desobediente. Desobediência é um pecado gravíssimo dentro de uma casa. Desobediência é um pecado gravíssimo dentro de uma família. Desobediência é um pecado gravíssimo dentro de um casamento. Queridos, nós temos que ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens a serem obedientes aos pais, porque Jesus sempre foi uma criança obediente aos seus pais, mesmo sabendo quem ele era em Deus. Ele sempre foi obediente aos seus pais, e a Bíblia diz, então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Maria me encanta. Maria me encanta. Maria realmente é uma figura de fé. Maria é uma figura de obediência. E Maria também é uma figura de submissão. Se você for pegar Provérbios capítulo 4, versículo 23, você vai ver o texto de Provérbios que eu sempre cito. Em tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. E Maria era uma mulher que tudo que ela via, o que Jesus fazia, ela guardava em seu coração. Tudo que você observa na palavra, meu querido e minha querida, você precisa aprender a guardar em seu coração, a refletir em seu coração. Uma pessoa madura, uma pessoa íntegra, ela não sai fazendo as coisas ao seu bel prazer, as coisas à sua cabeça, aquilo que dá na sua mente, não. É uma pessoa que guarda, uma pessoa que pondera, uma pessoa que é equilibrada, é uma pessoa que tem fé, é uma pessoa obediente à palavra, é uma pessoa que consulta a Deus. Eu estou lendo sobre Davi em Crônicas, você observa Davi todas as vezes que ele vai para a guerra, Davi chegava para o Senhor e consultava a Deus, para ver se era da vontade de Deus ou não ir para a guerra, e Davi refletia no seu coração, tudo que Deus falava, e aquilo que está na palavra de Deus, meu querido e minha querida, nós precisamos guardar e refletir. Pessoa madura e íntegra reflete na palavra de Deus. Eita, silêncio da morte.
O versículo 4 diz assim: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando, queridos, ela entende que a vergonha faria parte daquela festa, Maria, por ser uma pessoa madura, aqui já era uma pessoa madura, uma senhora íntegra, ela apela para aquele que era o único capaz de resolver aquela situação. Presta bem atenção. Quando Maria percebe, porque eu disse agora, a falta de vinho numa festa era inaceitável. Vinho de má qualidade era inaceitável e uma vergonha. Quando ela percebe que haveria vergonha naquela casa, haveria vergonha naquele casamento, ela vai e apela. Ela vai e clama para o único que era capaz de resolver aquela situação. Eu quero parar aqui com você. Se você está percebendo que há algo que vai acontecer na tua vida, vai promover uma vergonha, uma situação desconfortável, apele para aquele que é único para resolver, clame para aquele que é único para resolver essa situação que você está vivendo, em nome de Jesus, amém? Não cabe apelarmos para homens, mas apelarmos para Ele, porque a integridade da palavra, ela tem solução e promove resultados para a nossa vida. Amém? Então quando ela vê que haveria vergonha naquela casa, ela vai apelar. E aí Jesus traz uma resposta dizendo: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Na tradução King James ela diz assim: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Olha a palavra preocupação. Maria, ela fica preocupada. Então Jesus fala assim para ela: mulher, o que essa tua preocupação tem a ver comigo? Nossa, que frase grosseira, né? Que frase grossa, Jesus dizendo para sua mãe. Não, queridos, observa comigo, você vai observar também uma frase de Jesus para Maria, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 26, quando Jesus está entregando a tua vida na cruz, ele está pregado na cruz, ele observa que está Maria e João, ele chega para Maria e fala assim: mulher, eis aí teu filho. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você, por favor, com todo amor e respeito que eu tenho pela tua vida. Jesus nunca chamou Maria de mãe. Nunca. Ele nunca chamou Maria de mãe. Você não acha na Bíblia Jesus chamando Maria de mãe. Pode pegar qualquer tradução da palavra. Você não vai achar Jesus chamando Maria de mãe. Você vê o narrador dizendo: e sua mãe. O narrador diz: e sua mãe. Jesus não. Jesus sempre se pronunciou e se direcionou a ela como mulher. Porque mulher, queridos, entre os judeus, é uma saudação respeitosa. Para nós, chamar uma mãe de mulher, na nossa cultura, é uma falta de respeito. Mas para o judeu não. Na cultura judaica, é uma saudação respeitosa. É como se ele estivesse chamando ela de mãe. Senhora. Amém ou não? Tudo bem aí? Então Jesus não está trazendo uma falta de respeito, Ele está trazendo uma saudação respeitosa e comum da época. Jesus estava falando com ela como uma discípula. Jesus não estava falando com Maria como mãe. Jesus estava falando com Maria como uma discípula, como os outros que estavam ali. E Maria, por ser madura, ela entende que naquele momento ela não era mãe, ela era uma discípula. Eita! E Maria ali passa a enxergar Jesus, não como filho, mas ela passa a enxergar Jesus, porque, queridos, uma pessoa que vive a integridade da palavra, a maturidade da palavra, enxerga Jesus como seu mestre e como seu Senhor. Aleluia! Amém, queridos? Ele é Pai, mas Ele é Senhor, e Ele é mestre de nossas vidas. Então Jesus está dizendo para Maria: ei, o que essa preocupação tem a ver comigo? Jesus está dizendo assim: ei, fica tranquilo, não é chegada a minha hora. Por quê? Jesus estava ali respeitando o tempo de Deus na vida dele. Ele fala assim: não chegou o tempo ainda. Então a tua preocupação fora do tempo de Deus não me incomoda, mas a tua preocupação dentro do tempo de Deus, eu opero milagre. Ah, Jesus, aleluia. Por isso que Mateus capítulo 6 diz que a nossa ansiedade, a nossa preocupação não acrescenta nem um centímetro em nossa vida.
Por que andeis ansiosos por coisa alguma? Por que andais ansiosos, diz a palavra? Porque preocupação, ela não antecipa a resposta. Preocupação, ela só fere a sua alma para algo que ainda não aconteceu. Então ele não está desrespeitando, ele está trazendo uma saudação de respeito. E o versículo 5 diz assim: então, como ela começa a vê-lo como seu Senhor, como seu mestre, diz assim: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Queridos, o que ele quis dizer quando Jesus fala assim para ela, eu disse agora, o que tenho eu contigo? O que a tua preocupação tem a ver comigo? Ele quis dizer com essa declaração que ele respeitava o tempo de Deus. Ele quis dizer com essa declaração que ele não estava ali para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Amém? Quando nós respeitamos o tempo de Deus, nós não fazemos a nossa vontade, nós fazemos a vontade do Pai. Quando nós não entendemos e não respeitamos, esse é o problema, muitas vezes, dos crentes de hoje em dia. Não sabem respeitar e nem entender o tempo de Deus na vida dele, e aí atropela as coisas. E a Bíblia diz em Provérbios 19:2, não é bom agir sem refletir, peca quem é precipitado. Então, quando eu entendo qual é o tempo de Deus, eu respeito o tempo de Deus, eu não faço minha vontade, eu faço a vontade do Pai. É isso que Jesus está nos ensinando. Ele está dizendo para ela assim: olha, não é chegada a minha hora, Maria. Não é chegada a minha hora. Então ele está dizendo assim para ela: eu não faço minha vontade, eu sei qual é o tempo de Deus, eu respeito o tempo dele e eu ajo quando ele diz para eu agir. Eu faço quando ele diz para eu fazer, eu falo quando ele diz para eu falar, eu penso o que ele pensa. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Porque quando eu busco essa integridade na palavra, eu amadureço e aprendo a respeitar o tempo de Deus e a entender o tempo de Deus. Aí na King James diz assim, seja o que for que ele vos pedir, fazei. Amém? Aí ela o reconhecia como seu Senhor, ela o reconhecia como seu provedor, porque ela sabia o que Jesus era capaz de fazer. Ela sabia. Então ela reconhece naquele momento como seu Senhor, ou seja, Senhor exerce domínio, Senhor exerce governo. E ela também o reconhece como seu provedor em uma situação difícil de se resolver. Ou seja, existem situações que somente Ele é capaz de solucionar. Quando você reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor e como o provedor, dentro das suas situações difíceis e impossíveis, Ele resolve. O que eu preciso é ter essa maturidade na palavra, em reconhecer que Ele é meu provedor em situações difíceis. É isso que eu quero liberar sobre a tua vida. Clame por Ele, apele por Ele, porque Ele é o único capaz de resolver aquilo que você está vivendo. Ele é o único capaz de resolver aquilo que você está passando. Ele é o único capaz, Jesus, Ele é o único capaz de prover essas situações difíceis que nós estamos vivendo nessa pandemia. Só Ele, por Ele e através dEle, porque a palavra é clara, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Mas aí é necessário que exista maturidade, é necessário que exista integridade em minha vida de oração. O que significa ter uma vida de maturidade e de integridade na oração? É deixar de ser aquele crente mendigo que só pede, aquela oração pedinte. Não estou dizendo que é errado você pedir na oração, a Bíblia nos dá base para nós pedirmos em oração. Amém ou não? Está entendendo? Mas quando eu amadureço, quando eu viro uma pessoa íntegra, eu busco integridade e maturidade em minha oração, eu começo a ouvir a palavra de Deus em minha oração. Eu paro um pouco de falar e falo: Senhor, fala, porque o teu servo quer te ouvir. Você já parou na tua oração e falou assim: Senhor, agora eu vou parar de falar, agora eu preciso ouvir a tua voz. E Deus vai falar. Porque uma pessoa madura em oração e íntegra em oração, reconhece que somente Ele é Senhor, mestre e provedor. Então a minha oração deixa de ser uma oração pedinte e torna-se uma oração de adoração, uma oração de clamor, uma oração onde eu me prostro aos pés dEle, não somente para ver a tua face, mas para estar aos pés adorando, não somente para obter o que Ele tem para me dar, mas aquilo que Ele é e representa para a minha vida. Em você ir para a tua oração e falar assim: Senhor, eu não quero nada hoje,
eu só quero ficar aqui com o senhor. O senhor deixa eu ficar aqui? Amém, queridos? Essa geração é uma geração, queridos, de muita informação, mas de pouca revelação da palavra. Porque não quer buscar uma vida de integridade e maturidade na palavra, quer ficar menino pro resto da vida. Essa geração é uma geração que quer somente ver as mãos de Jesus, mas não quer ir para os pés dele. Só quer ver as mãos de Jesus fazendo, mas não quer olhar nos olhos dele. Sabendo que quando eu olho nos olhos dele, em meio à tempestade, eu ando por sobre as águas e eu não vou afundar. Aleluia! Você está entendendo? E o versículo 6, eu estou encerrando. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. 6 talhas de pedra. O número 6 representa o número do homem, representa a imperfeição do homem, a incapacidade do homem. É a figura do coração humano, um coração duro, um coração insensível. Então fala da incapacidade, fala da imperfeição e fala da insensibilidade, como uma pedra sem vida e sem sensibilidade. 6 talhas de pedra. Só para que você entenda por que as talhas eram de pedras, elas eram talhadas na mão. Tinha altura mais ou menos assim, de 1,20 m, 1,5 m, de 80, 60, depende, de 80 a 120 litros, cada uma dessas talhas elas tinham. Por que elas eram de pedra? Porque, queridos, eu fui pesquisar isso, de acordo com o pensamento rabínico da época, a pedra, ela não atraía impureza, de forma que os frascos e utensílios poderiam ser reutilizados. Ou seja, então os frascos e os utensílios da época eram de pedras, porque a pedra não atraía impureza, então podia ser reutilizado. Não é como hoje que as coisas são descartáveis, você usa e joga fora, né? Os recipientes, os frascos, né? Antigamente não, eles eram de pedras, porque no pensamento deles a pedra não atraía impureza. E é algo interessante, queridos, o que Jesus nos ensina: a transformação da água em vinho demonstra o poder de Jesus para prover e para purificar tudo que está impuro. Ó, que Deus faz. Você está entendendo isso? Então ele pega a insensibilidade do homem, ele pega a incapacidade do homem, ele pega a imperfeição do homem, aquela natureza impura, ele libera uma palavra sobre aquilo, e ele traz a provisão e a purificação de algo que é impuro. Jesus amado, a nossa imperfeição não é capaz de alcançar o propósito eterno do Pai. Somente entrando na sua plenitude, somente entrando na integridade da palavra, é que nós conseguimos alcançá-la. Ou seja, eu encerro aqui. Aquilo que cabia ao homem em realizar, eles realizaram. O restante era a decisão de Deus fazer através de Jesus. Aleluia. Eu encerro com o texto de Isaías, capítulo 14, versículo 27. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Fique de pé onde você estiver, e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Queridos, uma vida de integridade, uma vida de maturidade, ela promove uma vida de resultados em Cristo Jesus. Amém? Que você possa viver essa vida de resultados na tua vida, para a honra e glória do Senhor. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, que você realmente fique bem nesses dias. Haverá o nascimento de um novo propósito, não somente haverá, mas já está acontecendo o nascimento desse novo propósito. Que você viva isso, a integridade da palavra, a maturidade da palavra, e você possa realmente, mesmo sendo essa imperfeição, esse insensível, essa incapacidade, mas deposita em Jesus, porque na palavra íntegra dele, ele transformará toda a nossa realidade, e a nossa alegria física voltará, nossa alegria espiritual voltará, a nossa esperança futura voltará, e a nossa abundância em Deus, nós teremos resultados em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por mais essa noite, por mais esse culto. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui.
no nosso meio, aqui no salão, o que o Senhor está fazendo nas nossas casas, na nossa família. Nós queremos te agradecer por esse novo tempo, por essa volta, e sabemos que esse novo tempo a qual o Senhor programou para nós, proveu em nós, haverá grandes resultados até o final deste ano e nos outros anos que seguem a nossa vida. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos, aqueles que aqui estão, abençoar os que estão em casa, que o Senhor realmente possa derramar graça sobre graça, que a vida deles a cada dia possa estar sendo provida pelo Senhor, o único pastor de nossas vidas, que nos dá a direção, que nos aponta o caminho e que provê tudo aquilo que nós necessitamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, a tua casa e família, em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Amém, família? Que Deus te abençoe. A minha oração é que você volte o mais depressa possível. Compartilhe esse culto, as nossas mensagens estão ali no nosso canal. É só você acessar ali YouTube, Comunidade Família Cristã. Você vai ver ali muitas mensagens nossas, principalmente desses 6 meses de pandemia. Compartilhe as mensagens, mande nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe com a sua família. Nós estamos com uma campanha aí de chegar até o final do ano com 1000 inscritos em nome de Jesus. Amém? Nos ajude a divulgar e a lançar a semente da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se lá. Você aciona as notificações do sininho, deixa seu like, você vai receber as notificações juntamente com os devocionais e tudo que acontece aqui na nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fiquem bem, fiquem em paz e até domingo às 9 horas da manhã ou às 19 horas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.